1 Macabeus, capítulo 2. A família de Matatias. Naqueles dias, Matatias, filho de João e neto de Simeão, sacerdote da linhagem de Joaribe, deixou Jerusalém e transferiu-se para Modim. Tinha 5 filhos: João, cognominado Gadi, Simão, chamado Tassi, Judas, chamado Macabeu, Eleazar, chamado Avarã, Jonatas, chamado Afus. Presenciando as impiedades que se cometiam em Judá e em Jerusalém, exclamou: Ai de mim, porque nasci para ver a ruína de meu povo e a ruína da cidade santa. Permanecendo inerte enquanto a cidade é entregue às mãos de seus inimigos e o templo às mãos dos estrangeiros. O templo assemelha-se a um homem infamado. Os objetos preciosos foram arrebatados como presa. As crianças foram mortas nas praças, e os jovens traspassados pela espada do inimigo. Qual o povo que não herdou de seus régios bens, e quem não se apoderou de seus despojos? Todos os seus adornos lhe foram arrebatados. De livre que era, tornou-se escrava. Eis que nosso lugar santo, nossa beleza e nossa glória foi devastado. Os gentios o profanaram. Para nós, por que viver ainda? Matatias e seus filhos dilaceraram as vestes, revestiram-se de cilício e mergulharam em profunda tristeza. Os emissários do rei, incumbidos de forçar a apostasia, chegaram à cidade de Modim para a organização dos sacrifícios. Muitos israelitas aproximaram-se deles. Matatias e seus filhos conservaram-se afastados. Tomando a palavra, os emissários do rei dirigiram-se a Matatias, dizendo-lhe: Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Sê o primeiro a aproximar-te e executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que permaneceram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei. Tu e teus filhos sereis honrados com prata, ouro e numerosos presentes. Matatias replicou com voz forte: Ainda que todas as nações incorporadas ao império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus pais e submetendo-se às suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos seguiremos a aliança de nossos pais. Deus nos livre de abandonar a lei e os preceitos. Não daremos ouvidos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita nem para a esquerda. Logo que concluiu estas palavras, um judeu se adiantou na presença de todos para oferecer sacrifício no altar de Modim, conforme a determinação do rei. Vendo isso, Matatias inflamou-se de zelo e seus rins fremiram. Tomado por justa cólera, precipitou-se sobre ele e o degolou sobre o altar. Matou ao mesmo tempo o emissário do rei que obrigava a sacrificar e destruir o altar. Ardia em zelo pela lei, à semelhança de Finéias em relação a Zambre, filho de Salu. E Matatias saiu proclamando em alta voz através da cidade: Quem tem zelo pela lei e conserva a aliança, venha e siga-me. E fugiu com seus filhos para as montanhas, abandonando tudo o que possuía na cidade. Grande número de homens seguidores da justiça e da lei desceu e foi morar no deserto. Eles e seus filhos, suas esposas e seus rebanhos, porque as desgraças os oprimiam cruelmente. Os oficiais do rei e as tropas aquarteladas em Jerusalém, na cidade de Davi, receberam a informação de que muitos homens, depois de infringirem a ordem do rei, tinham descido aos esconderijos no deserto. Imediatamente muitos lhes saíram ao encalço. Quando os alcançaram, tomaram posição contra eles e dispuseram-se a atacá-los no dia de sábado. E disseram-lhes:
Eis o que vos basta fazer: saí, obedecei às ordens do rei, e tereis salvas as vossas vidas. Responderam: não sairemos, e não obedeceremos às ordens dadas pelo rei para violarmos o dia de Shabat. Os soldados então os atacaram. Eles não lhes responderam, não lhes atiraram uma só pedra, e não obstruíram as entradas dos esconderijos. Diziam: morramos todos em nossa inocência. O céu e a terra nos são testemunhas de que nos matais injustamente. Como as tropas os assaltaram no dia de sábado, morreram eles, suas esposas, seus filhos e seus rebanhos. Eram cerca de 1000 pessoas. Ao saber o que acontecera, Matatias e seus amigos os choraram amargamente e disseram uns aos outros: se nós todos procedermos como procederam nossos irmãos, se não lutarmos contra os gentios em defesa de nossa vida e de nossas instituições, em breve nos exterminarão da face da terra. Tomaram, portanto, naquele dia esta resolução: sejam quais forem os que vierem nos atacar no dia de sábado, nós lutaremos contra eles, para não morrermos todos, como morreram nossos irmãos nos esconderijos. Reuniu-se a eles o grupo dos assideus, israelitas corajosos, sinceramente devotados à lei. Do mesmo modo, todos os que fugiam à opressão foram juntar-se a eles, aumentando-lhes a força. Constituíram um exército, feriram os prevaricadores em sua cólera e os ímpios em seu furor. Os sobreviventes fugiram para junto dos gentios a fim de se salvar. Matatias e seus amigos começaram a percorrer o país, destruindo os altares, circuncidando à força os meninos incircuncisos que encontravam no território de Israel e perseguindo os arrogantes. Em suas mãos, a campanha teve pleno êxito. Defenderam a lei contra os gentios e os reis e não permitiram que os pecadores triunfassem. Entretanto, aproximava-se o fim à existência de Matatias. Disse então a seus filhos: agora imperam o orgulho e o ultraje, é tempo de destruição e de cólera inflamada. Agora, meus filhos, sede zelosos pela lei, e dai vossa vida pela aliança de nossos pais. Lembrai-vos dos feitos que vossos antepassados realizaram na época em que viveram, e recebereis glória e nome imortal. Não se conservou Abraão fiel durante a provação, e não lhe foi isso contado como justiça? José, no tempo de sua angústia, observou os mandamentos e tornou-se senhor do Egito. Finéias, nosso antepassado, pelo ardor de seu zelo, obteve a promessa de um sacerdócio eterno. Josué, por ter cumprido as ordens divinas, tornou-se o chefe de Israel. Calebe, por ter declarado a verdade na Assembleia, ganhou um patrimônio nesta terra. Davi, por sua piedade, recebeu o trono real para sempre. Elias, por seu zelo ardoroso pela lei, foi elevado ao céu. Ananias, Azarias e Misael, por sua fé, foram salvos das chamas. Daniel, por sua integridade, foi salvo da boca dos leões. Considerai, portanto, que, de geração em geração, todos os que esperam nele não fraquejam. Não temais as ameaças do ímpio, pois sua glória acabará no monturo e nos vermes. Hoje exaltado, amanhã desaparecerá, pois voltará ao pó de onde saiu, e seus planos serão destruídos. Meus filhos, sede valentes, sede fortes na defesa da lei, nela é que sereis glorificados. Aqui está Simão, vosso irmão, sei que é homem de bom senso. Escutai-o sempre, será como vosso pai. Judas Macabeu, valente e intrépido, desde a juventude, será vosso chefe na luta e conduzirá a guerra contra os gentios. Congregai em torno de vós todos os que observam a lei, e vingai vosso povo.
Retribuí aos gentios o mal que fizeram e apegai-vos aos mandamentos da lei. Depois ele os abençoou e foi reunido a seus pais. Morreu no ano 146 e foi sepultado no túmulo de seus pais em Modim. Todo Israel fez sobre ele uma grande lamentação.